Provérbios 13 e 20. Eu queria no som de 3, todos nós lemos tudo junto, para vocês estarem junto comigo na leitura. 1, 2, 3. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Mais uma vez. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Amém. Amém, jovens? Então, um tema que foi proposto para nós estar compartilhando com vocês aqui nesta tarde é sobre o poder da influência. Nós vamos estar falando com vocês sobre esse assunto, o poder da influência. E o texto que Deus colocou no meu coração foi justamente esse, Provérbios 13 e 20, né? E quando nos foi dada essa responsabilidade de trazer esse assunto com vocês, falar um pouco sobre o poder da influência, o presbítero Henrique me mandou um e-mail dizendo o tema e dizendo os objetivos que ele queria alcançar com um estudo, né, com esse momento nosso dessa interação que nós estamos meditando. Eu vou sair do que ele nos escreveu e vai ser o ponto de partida do que nós vamos estar aqui compartilhando com vocês. Ele nos mandou isso, né, o poder da influência seria o tema. Aí ele falou que os objetivos, em primeiro lugar, seria mostrar o lado negativo e o lado positivo da influência. E o segundo objetivo era que nós pudéssemos nos posicionarmos para influenciarmos as pessoas a se aproximarem de Deus. Então, o primeiro objetivo nosso vai ser esse. Nós aqui entender um pouco em rápidas palavras qual que é o lado negativo e o lado positivo da influência. E depois nós vamos, diante de alguns exemplos bíblicos, eu vou estar mostrando algumas personalidades da Bíblia, que nós podemos olhar para eles e diante de nós olharmos a vida deles, que o nosso coração seja desafiado a nos posicionarmos para sermos influências neste mundo. E essa é a grande missão de nós, somos jovens cristãos, né? Ser sal da terra e luz do mundo. Um jovem que não tem o seu testemunho ativo na sua vida, no seu dia a dia, é um sinal muito grande que a sua vida está com pouca influência do Espírito Santo, está vazia. Porque um jovem cheio do Espírito Santo, o seu testemunho diante da sociedade sempre será um testemunho ativo. Porque a Bíblia diz assim que é impossível colocar a luz debaixo de uma mesa ou esconder a luz. Não dá para esconder a luz. Uma pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, é impossível que ela se torne, tenha um testemunho apagado diante da sociedade. Então, nós vamos olhar tudo isso e que Deus possa, através do Espírito Santo, inspirar os nossos corações a sermos pessoas de influência. Então, para mostrar primeiro o lado negativo e positivo da influência, o próprio texto que nós lemos já é muito direto, né? Que fala assim: anda com o sábio e serás sábio, e o companheiro do tolos acabará em ruínas. Então nós vemos que o poder da influência é muito grande, e aqui esse texto, ele mostra os dois lados da influência, porque na questão da influência, existem os dois lados, porque eu sou tanto o recebedor da influência, como o influenciador. Esse texto mostra os dois lados, mostra o sábio que influencia uma pessoa a se tornar sábia, como mostra aquele que está aprendendo e aprende com o sábio e se torna sábio, recebendo a influência daquele que tem mais experiência. E do outro lado também mostra a mesma experiência, só do lado negativo. E nós vemos que a influência, ela nunca é uma ação imediata na vida de todos nós. Por exemplo, você está do lado de uma pessoa, a influência que você recebe dela nunca é uma projeção imediata, mas uma projeção futura. Porque existem muitos jovens que se alianciam com pessoas perversas, pessoas más, e ao invés de ser influência boa, mas ele ainda até fala assim: não, pastor, estou deixando de ir na igreja, de participar dos cursos porque eu estou com um amigo. Não estou falando que você tem que se alienar, se separar da sociedade. Você tem que ter amigos não cristãos, porque como você vai salvar eles só fechado dentro de uma igreja? Mas tem muitas pessoas que às vezes para de ir para a igreja, aí você vai conversar com muitos jovens. Já tive experiência assim, a gente é pastor, aí você vai conversar com um jovem, faz tantos cultos que eles não estão na igreja. Aí tem jovens que até falam assim: mas pastor, eu estou tentando ganhar meu amigo para Jesus. Só que na projeção, numa escala de tempo, ele acaba se convertendo ao mundo novamente do que ele convertendo o coração do seu amigo para Jesus. Então a influência nunca é uma ação imediata, mas uma projeção futura. Por isso que o texto fala: anda com sábio e serás, não onde? No futuro, você será uma pessoa sábia. Anda com tolo
e você será afligido. Então o lado positivo da influência é que se você for bênção na vida das pessoas, você pode mudar o destino de pessoas. Você pode influenciar as pessoas para o bem. O lado negativo, que se você andar com tolos, você abrirá sobre a tua vida, jovem, um ciclo de destruição iminente, inevitável. É como alguns filmes que nós assistimos pela segunda vez, que nós já sabemos o final da história. Tem coisas que nós começamos a ver, pelo menos a liderança, nós que somos líderes, a gente sempre estamos lidando com pessoas, liderando pessoas. Tem coisas que nós vemos no comportamento, no relacionamento de algumas pessoas, que nós já sabemos o final da história. É por isso que quando nós vamos aconselhar algumas pessoas, nós falamos, não faça isso porque amanhã você vai acabar mal. Porque tem coisas que pelo poder da influência nós só sabemos o final da história. Então a questão de escolhermos quem nos influencia e termos poder de influência é muito importante nós que somos jovens cristãos. Porque eu já vi muitas pessoas no meu convívio diário de ter péssimas influências, de ter um mau testemunho. Está sentado na mesa com um amigo cristão e de repente na conversação com outros amigos não cristãos, aí você ouvia uma pessoa falar assim, tá vendo esse seu amigo aí, ele fala que é crente, mas não é crente de coisa nenhuma. Isso é uma influência, a influência dele é ruim, é negativa, porque o que sai dele não é uma fonte saudável, o que só sai dele é uma fonte podre, porque não dá para, o que o homem tem no seu coração, o tesouro que o homem guarda no seu coração é aquilo que ele tem condições de tirar e transmitir para fora, né? Porque o homem fala daquilo que está cheio, é o seu coração, né? Então, qual que nós vamos escolher para nossas vidas, né? Andar com pessoas que têm uma influência boa, porque a influência ela é tão importante na nossa vida, jovens, porque grande parte do que eu sou é resultado das amizades que eu fui construindo ao longo da minha vida. Quem que são os meus amigos, né? Eu tive muitos amigos ainda novo, muitas das minhas amizades foram pastores, foram líderes. Eu sentava na mesa com essas pessoas compartilhavam da sua vida. Tem pessoas, por exemplo, tem uma pessoa que eu tenho muita estima por essa pessoa, que ultimamente eu não tenho tanto contato direto com essa pessoa, mas às vezes em poucos minutos que eu converso com ela, eu aprendo grandes princípios de sabedoria para o meu coração. Porque é impossível estar do lado dessa pessoa e essa pessoa não contribuir para o meu crescimento. Então, ver vocês ao redor de vocês, de amizades que vocês constroem. Eu aconselho vocês que são jovens sempre ter amizades mais maduras, pessoas mais experientes, pessoas que entendam da vida cristã, entendam do mundo, para vocês absorverem dessas pessoas. Porque tudo que você se torna hoje, grande porcentagem do que você é das influências que você recebe. Então sempre o resultado final do que eu me torno é uma mistura do que eu busco em Deus, das pessoas que eu me relaciono. Por isso que Deus falou assim, resumiu, né, os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo, porque a vida do ser humano é esse ciclo, você se relacionar com Deus, se relacionar com pessoas. Você vai em Deus e busca o poder de Deus, você se relaciona com pessoas, ama pessoas e é influenciado através desse amor, dessa relação que você constrói com as pessoas. Então, se talvez você fale assim, pastor, a minha vida espiritual não está como eu desejo, analise um pouco sobre quais amizades você tem se envolvido. É impossível você estar do lado de uma pessoa que ama buscar a Deus e você não ser incendiado com esse desejo ardente de buscar a Deus estando do lado dessas pessoas. Então, se você tem um jovem, eu lembro muito bem quando eu vivi essa fase de vocês assim na juventude, e nós jovens, às vezes nós saímos para o restaurante e nós íamos comer, aí de repente um dos jovens falava assim, vamos ligar para o pastor, vamos pedir a chave da igreja, vamos lá, vamos orar um pouco. Aí a gente comia no restaurante rapidinho, nós íamos na madrugada na igreja e nós começávamos a orar. Porque se tem um jovem que ele tem esse desejo de buscar a Deus, você vai buscar a Deus. Mas se você está num restaurante com jovens comendo, com outros amigos seus, só que a influência dele é só a cabeça vazia. Não tem nada para compartilhar. As suas conversas são conversas vazias. Tudo que ele fala, nada edifica. Porque é difícil você estar do lado de pessoas que ele só conversa coisa nada a ver. Nada que ele fala constrói. Está do lado de pessoas que só reclamam da vida.
sempre é negativo, você vai falar, tá tudo bem, ai. Aí você encontra outro dia com a pessoa, e aí, beleza, vamos perder fé? Ai, a pessoa só reclama da vida, essas pessoas, nossa, meu Deus do céu, dá vontade de dar uma voadora nelas. Porque, pelo amor de Deus, você fica do lado dessas pessoas, daqui a pouco você já está igual ela. Ai. Então, se você não está bem espiritualmente, analise quais influências você tem recebido ao longo da sua construção, da sua vida de um jovem cristão, um jovem que ama Deus. Porque o resultado final do que você se torna tem muita porcentagem das influências que você recebe. E se você tem pessoas boas ao seu lado para te influenciar para o bem, daqui a pouco você vai ser essa pessoa que te influencia para o bem, também você vai estar influenciando a outros. É um ciclo que não para. É um poder de Deus liberado sobre a vida do homem que não tem fim, essa influência. E é tão gostoso, né, você ouvir de pessoas, né, que... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isso aí, eu sei que vocês são jovens maduros, né? Mas quantas pessoas já chegam em você assim e falam assim, é tão bom ter a sua amizade. Eu quero ser igual a você. Porque você busca muito a Deus. O pastor Haroldo, na nossa reunião de pastores, ele falou uma palavra que eu guardei no meu coração, né? Ele falou assim, se as pessoas olharem para nós, elas podem conhecer a Deus? Paulo falou isso, né? Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Porque Paulo tinha uma convicção que se as pessoas imitassem o modelo dele, seria inevitável que essas pessoas seriam cristãs de verdade. E eu pergunto para vocês, se algum jovem imitar a sua vida, ela pode conhecer a Cristo? Não foi assim que estava lá em João 14, no Evangelho de João 14? Felipe ali, Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Aí depois Felipe, com todas essas revelações de Cristo ali, mexeu um pouco a cabeça de Felipe, e Felipe chegou para Jesus e falou assim, mostra-nos o Pai. Aí Jesus Cristo olhou assim para ele e falou assim, Felipe, por que você está me perguntando isso? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava falando assim, se você olhar para mim, você tem a revelação de Deus. E isso transfere para nós, aquilo que o pastor Haroldo falou no sermão. E se as pessoas olharem para mim, elas podem ter a revelação de Cristo? E se os jovens que estão lá na escola, no trabalho com vocês, que convivem com vocês, que sabem das confissões de vocês, porque as pessoas com quem mais nós convivemos são as pessoas que nós mais abrimos nosso coração, será que as coisas que você fala, as palavras que você usa, o vocabulário que você tem, tudo que você é para as pessoas, revela Cristo, manifesta Cristo no coração delas, ou você está quase se escondendo na cadeira e falando assim, pastor, estou morrendo de vergonha, porque tudo que eu falo, se as pessoas... Na verdade, eu nem falei para ela que eu sou crente, porque eu tenho vergonha de falar que eu sou crente, porque se eu falar que eu sou crente, estou enrolado. Então, tem um lado positivo e negativo da influência. Então, nós temos que estar atentos tanto em ser boas influências, como também fechar a nossa mente. A mente é a porta de entrada para tudo que desce para o teu coração. Vocês aprenderam isso aqui ontem, né? O poder, o que está na sua mente. Você tem poder sobre a sua mente, sobre o que entra na sua mente. Então nós temos que fechar a nossa mente sobre toda a influência negativa que pode comprometer o nosso testemunho cristão. Então, feche a sua mente para o mundo e abre ela para o Espírito Santo influenciar ela para o bem. Então esse é o lado positivo e negativo. Que se você for sábio, tornará mais pessoas sábias. Se andar com sábios, será sábios. Então seu futuro será um futuro de bênção. Eu jamais vi um jovem que buscou a Deus, buscou influências boas, que hoje eles não desfrutam de um bom casamento. Que são pessoas maduras na fé, que são pessoas que frutificam no reino. Mas eu já vi muitos jovens tolos, que estão dentro da igreja, só têm amizades, meu Deus do céu, é difícil essas pessoas. Aí depois elas se casam, o casamento não dura um ano, se destrói, porque essa é a influência dos tolos, né? Você será afligido, você acabará mal. E é lamentável isso, ver muitos jovens dentro da igreja que se casam, e não dão um ano de casamento, já estão com o casamento destruído, porque as suas influências são péssimas. A sua mente está em todo lugar, menos concentrada em Deus e nas escolhas das pessoas que estão ao seu lado.
Então eu aconselho vocês, jovens, ande com pessoas, gente boa, pessoas de Deus, pessoas que têm o Espírito Santo, ande com pessoas mais velhas, que vocês, da igreja, seus líderes, chegue no pé do seu pastor e fale: eu quero ter tempo com o senhor, eu quero ouvir da sua boca, eu quero escutar os seus conselhos. Seja amigo do seu pastor, porque ele tem muito para te ensinar, tem muito para poder compartilhar a sua experiência com Deus com vocês. Isso é importante vocês terem na vida de vocês. Então, se atente a isso, né? A influência é muito importante, porque tudo que você se torna, no seu resultado final, grande parte tem a ver com as influências que você recebe. Agora eu gostaria de compartilhar alguns exemplos bíblicos com vocês, jovens, de alguns personagens bíblicos que foram pessoas que tiveram um poder de influência muito forte na história da Bíblia. E citando essas personalidades, eu gostaria de destacar na vida deles uma marca, que foi aquela que, você lembra dessa pessoa, você lembra dessa marca que ele tinha na sua experiência de relacionamento com Deus. E diante dessas marcas, se você quiser trazer o experimento, porque existe coisa que você tem que experimentar, eu só vou falar para vocês qual que é a marca. Agora a diferença vai ser se vocês falarem assim: não, eu vou experimentar, fazer o que eles fizeram, para ver qual vai ser o resultado final da minha vida. Eu falo para vocês que, se eu contar a minha experiência para vocês, pode falhar, mas a experiência de homens da Bíblia é infalível. Se você seguir os passos deles, o resultado final é inevitável. Você vai viver experiências marcantes como esses homens viveram. Então vamos começar com um homem chamado Rei Davi, esse homem ilustre da Bíblia Sagrada. Quem que era Davi? Davi, ele era um jovem comum na sua época. A Bíblia diz assim que, em 1 Samuel 16:12, que ele não possuía uma aparência exuberante. Ele era mais ou menos assim, igual eu, assim, era muito bonito. Ele não tinha aquela aparência, não era aquele jovem que você via ele assim, ele se destacava entre um povo. A Bíblia diz, em 1 Samuel 16:12, depois vocês podem conferir, diz que ele não era um jovem de aparência. A sua ocupação era um jovem, ele era um menino que ele pastoreava as ovelhas do seu pai nos pastos. Vivia num povoado pequeno em Belém, um jovem humilde, era músico. Tanto é que quando ele foi para ser ungido rei, quando Samuel foi até a sua casa, onde que ele estava? Trabalhando lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas ele era um músico com excelência, era um jovem que ele tinha um diferencial na sua vida. Mas embora ele seja um jovem comum, um jovem que não tinha tanta aparência, um jovem humilde, Davi, ele se tornou um dos principais personagens da Bíblia Sagrada. A história deste rei, ele se encontra na Bíblia. Se você for estudar, você vai ver que mais ou menos 70 capítulos na Bíblia mencionam a história deste homem. Só no Novo Testamento 60 referências em relação a este rei. Da sua linhagem está o nascimento do Rei dos Reis, o Jesus Cristo, nosso Senhor. Então foi um homem humilde, mas foi um dos principais personagens da Bíblia Sagrada. E nós vemos que Davi, embora ele foi um homem que foi o único chamado na Bíblia, lá em 1 Samuel 13:14 diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Imagina assim, jovens, eu fico pensando aqui com vocês, se Deus fosse aparecer para nós hoje, olhando para o nosso estado hoje, qual seria os elogios de Deus em relação ao nosso respeito, à nossa vida espiritual, Porque você vê que Deus, ele se preocupa em falar o que ele pensa sobre algumas pessoas, por exemplo, Pedro, quando Pedro foi lá, andou sobre as águas, aí ele estava afundando, Jesus foi lá, pegou ele, pediu socorro, Jesus socorreu ele. Aí o que foi o elogio não sei se foi elogio, mas qual foi a declaração de Jesus para Pedro? Homem de pequena fé. Aí Jesus chamou alguns discípulos para orar. Vocês não conseguem orar uma hora comigo? Agora, quando Deus olhou para Davi e foi falar alguma coisa a respeito de Davi, falou assim: esse aí é um homem segundo o meu coração. O meu coração se alegra da vida dessa pessoa. Já pensou se Deus fosse aparecer na tua vida hoje, jovem? Sabe que Deus, ele poderia dar uma declaração assim: estou feliz com você, porque todas as manhãs você fala que me ama,
que Deus iria falar, né? E desse homem, desse personagem bíblico que foi uma influência, ele recebeu o seu elogio de Deus. Mas esse homem ele teve uma honra tão notória na sua história, só que a sua vida foi marcada por muitos pecados graves, até mais do que o seu rei anterior, Saul, porque as coisas que ele fez, assim, aparentemente foi bem mais pesado do que Saul fez. Só que ele tinha um coração que era pronto para se arrepender e se quebrantar diante de Deus. Isso chamava a atenção de Deus. Era um rei que amava Deus profundamente. Tanto é que ele tinha uma marca. O que fez na vida desse homem, que foi a sua grande marca, que Deus o elogiou como homem segundo o seu coração? Porque ele era um homem que tinha um princípio na sua vida. Ele era um homem que amava adorar a Deus constantemente na sua vida. Era um adorador. Eu acho muito bonito isso na vida de Davi, um homem que tinha um coração quebrantado, que ministrava a Deus, ministrava o coração de Deus, louvores que eram inspirados por Deus no seu coração. Uma pessoa que tinha inspiração de Deus no fundo da sua alma, que a sua alma se enchia de cânticos para ministrar a adoração a Deus. E tem muitos jovens hoje, né, que eles querem ministrar multidões, né, que tem um sonho de ser grandes pregadores, de serem grandes ministros de louvores, né? E aqui está um conselho para você. Você quer ser uma influência como pregador? Você quer ser uma influência como ministro de louvor da casa de Deus? Faça como Davi. Primeiro seja um ministro do coração de Deus, ministrar a Deus o louvor, a adoração. Porque quando as pessoas se escondem em Deus para ministrar o louvor ao coração de Deus, depois Deus pega essa pessoa e coloca diante dos homens para ser influência dos homens. Agora tem pessoas que querem começar tudo errado, quer começar já em cima, quer começar pregando, quer começar já anunciando que a vida é toda errada, e tudo que fala são palavras vazias, não tem peso de mudança, porque o que fala, e às vezes tem até pessoas hoje que são casadas, que estão ministrando, né? Mas a sua esposa está reprovando, está falando, sabe por quê? Porque dentro de casa não é um homem de Deus. A esposa não vê esse homem orando, a esposa não vê esse homem lendo a Bíblia, mas a esposa vê esse homem pregando como se fosse um grande ministro de Deus. Isso não é nada, isso não tem peso. Mas por que a vida de Davi teve um peso de influência? Porque no esconderijo do Altíssimo ele ministrava o coração de Deus aos louvores. Ele tinha um coração que amava adorar a Deus e reverenciar a Deus. E o que é adoração? Adoração é quando o seu coração se enche de reconhecimento de quem Deus é, que você busca palavras no seu interior para poder demonstrar a Deus o que Ele é para você diante da revelação que você tem dele. E assim o coração de Davi se enchia. Porque eu não acredito que ele compôs o Salmo 23 passando num momento bom, mas no momento da sua aflição ele simplesmente se entregou à inspiração divina, a ponto de ele encher o seu coração de louvor e dizer, né, que é um dos salmos que é conhecido no mundo todo. Ele disse: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E ao mesmo tempo que ele adorava a Deus, dizendo que Deus era o seu suprimento, ao mesmo tempo que ele adorava a Deus, ele estava ao mesmo tempo declarando ao seu coração, trazendo a convicção no seu coração de que em Deus não lhe faltaria nada, de que em Deus estaria a sua fonte da sua provisão. Porque um homem que tem a capacidade de reconhecer a Deus em adoração, o seu coração está guardado em Deus de uma maneira inabalável. Como diz o salmista, ele poderia estar passando por um momento que os seus pés poderiam estar quase a se escorregarem. Ele poderia olhar para ele e falar assim: a minha queda será iminente. Mas quando ele busca no fundo da sua alma uma adoração, ele leva a sua cabeça e começa a ministrar um louvor a Deus, dizendo: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ao mesmo tempo que ele começa a falar a Deus o que Deus é, ele ministra o seu próprio coração, a confiança, levando a confiança do seu coração, lembrando o seu coração de quem Deus é. Porque as pessoas que têm o hábito de adorar a Deus são as pessoas que dificilmente oscilam na fé. São pessoas que não constroem a sua vida cristã nas suas emoções, nos seus sentimentos. Porque eu estou falando com muitos jovens que talvez você não alcançou um nível de maturidade da cristã. Que você é aquele jovem, estou falando com você aqui, talvez você é aquele jovem assim, que quando você está com aquela empolgação, você busca Deus. Mas basta passar um tempo, o pastor já não vê mais aquele jovem quebrantado.
Quando passa um tempo, o pastor já não vê mais aquele jovem naquela empolgação. Aí o pastor vai procurar o jovem na igreja, cadê o jovem? Sumiu. O pastor vai procurar o jovem para contar, nossa, o pastor teve uma inspiração, acho que vou chamar aquele jovem, para o pastor vai procurar, não está mais. Aquele jovem está tão empolgado, vou colocar ele para fazer isso. Aí quando o pastor vai, não está mais. Porque jovens que constroem a sua vida num sentimentalismo espiritual, num emocionalismo espiritual, mas pessoas que têm o hábito de adorar a Deus, as suas convicções não estão estabelecidas no que ele sente. Não é assim como foi Jó? Jó era um adorador em excelência. Ele sabia adorar a Deus quando estava tudo bem. Na bonança, o homem mais rico do Oriente se apresentava a Deus diariamente nas manhãs para apresentar uma oferta pelos seus filhos, para adorar a Deus pela vida dos seus filhos. Mas de repente a calamidade pegou a vida de Jó. Perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens. Mas só qual foi a postura de Jó? Em tudo isso, não pecou contra o Senhor, colocou a sua cara no pó e adorou, dizendo: bendito seja o nome do Senhor, não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. Ele sabia que porque as suas convicções não estavam formadas no que ele sentia, mas naquilo que inspirava o seu coração. E quando o seu coração era inspirado a adorar a Deus, ele se lembrava de quem Deus era, e que em Deus ele tinha um amparo suficiente para a sua vida. Agora eu pergunto para vocês, jovens, durante essa semana, não precisa responder para mim: quanto tempo você gastou ministrando o coração de Deus? Ministrando o coração de Deus assim, quando você dobra os seus joelhos para orar, que você se tranca no quarto secreto e você tem a revelação de Deus com você porque você está orando a Ele, e de repente seu coração se alegra porque você está com Ele, a ponto que você não se aguenta e você começa a dizer o que Ele é. Daqui a pouco você começa a perceber que a oração não se torna um fardo, porque se torna gostoso aquele momento. Quanto tempo você gastou de tempo ministrando o coração de Deus no louvor e adoração? Davi, ele era um homem que se preocupava tanto em ministrar o coração de Deus, ele compôs mais de 70 salmos de adoração. Quando ele assumiu ali o seu reinado, uma das coisas que ele mais se preocupou, porque a vida de um adorador, a coisa que ele mais se preocupa na sua vida, não é com seus status, não é com a sua posição, não é aquilo que ele pode alcançar no reino, não é se ele vai ser reconhecido pelos homens. Aqueles que têm um coração devoto a Deus, que amam adorar a Deus, a sua maior preocupação é se a presença de Deus está latente no seu coração. Porque as pessoas de influência foram assim, não foi assim com Moisés. Eu vou, Senhor, mas não me faça sair daqui se a sua presença for comigo. As pessoas, Moisés também foi um grande compositor, ele compôs salmos, porque tinha um coração devoto que adorava a Deus. Davi, ele compôs vários louvores, ele ministrava o louvor a Deus. E quando ele assumiu, ele quis trazer a arca. E quando ele trouxe a arca, ele começou a fazer o que ele mais sabe fazer: adorar a Deus. E a sua adoração escandalizou alguns, porque ele começou ali a saltar, a pular. E não é assim que muitos de nós jovens aqui, às vezes estamos na igreja, aí você vê seu amigo falando língua estranha, pulando, cai no chão aqui. Tem uns aqui que são meio céticos, né? São meio incrédulos, que daí fica olhando para você e fala assim: nossa, precisa. Aí a hora que cai no seu pé, faz até assim, ó: nossa, para que tudo isso? Não precisa disso aí não. Aí depois ajeita o terninho assim e começa a adorar aquela adoraçãozinha fria. Aqueles que têm um coração quebrantado, ele não se importa quem está no seu lado, porque quando ele entra no Santos dos Santos, ele sabe que ele entra para sentir a presença de Deus. Ele sabe que ele entra para ministrar o coração de Deus. Aleluia. Deus se manifesta a ele, pouco importa quem está assistindo, pouco importa se vai escandalizar o seu irmão. Simplesmente ele se entrega à adoração, porque o que importa é o seu momento com Deus. E aqueles que têm esse hábito de adorar, sabe o que está falando, sabe por quê? Às vezes você está sozinho lá na sua casa, e você está naquele momento com Deus, você começa orando de joelho, daqui a pouco você está deitado, daqui a pouco você está andando pela sala, daqui a pouco você está fazendo assim, que nem um louco, porque é incontrolável. A gente controla, mas a gente não consegue se conter com tamanha presença de Deus no nosso coração quando nós ministramos louvor a Deus. E Davi, ele foi lá e ele chamou Asaf e entregou uma composição para Asaf de um louvor quando trouxe a arca da aliança. Aí depois, quando no final prestes a passar o seu reinado para o seu filho, quando ele teve a ideia de construir o templo para Deus,
Davi se preocupava tanto com a adoração, que ele foi lá e começou a organizar os turnos dos levitas. Porque a ideia dele de adoração no templo fosse que não ficasse um segundo no nosso tempo cronológico do dia sem que uma palavra de adoração seja oferecida a Deus. Será que vocês conseguem entender a preocupação de um coração que conhece a Deus? Davi, ele tinha isso no seu coração. A preocupação dele, no nosso tempo humano, não pode ficar um segundo sequer sem que o meu Deus seja adorado pela sua criatura. Ele organizou os turnos para que os turnos se revezassem, mas que a adoração não cessasse. Porque ele tinha a revelação dos céus, Davi. Porque se ele fez isso, ele já tinha. Eu acho que não foi só João que... Esse aqui é uma coisa minha, não está na Bíblia, mas eu acho que não é só João que teve a revelação dos anciãos que ficavam ministrando constantemente, dizendo santo, santo ao Senhor dos Exércitos. Acho que Davi tinha essa noção pela inspiração que ele teve no seu coração, a preocupação de que Deus não ficasse sem adorar um segundo, um milésimo na terra sem ser adorado pela sua criatura. Foi um homem que influenciou gerações, porque ele era um homem espiritual, estava em harmonia com os anseios de Deus. E quando você começa a estudar as canções, as orações de Davi, você começa a ver nas suas próprias canções como que o seu coração temia Deus, como que seu coração amava Deus profundamente. E hoje você sabia que é isso que Deus procura no nosso meio? Pessoas que o amam. No final, depois eu vou falar qual vai ser a prova do seu amor para Deus, porque eu vou citar uma outra marca de um outro homem, que vai ser a prova de que o seu amor é realmente excelente em relação a Deus. Eu queria, antes de passar para o próximo personagem, dar uma tarefa para vocês. A partir de hoje, reserve pelo menos 10 minutos do seu dia para dobrar os seus joelhos, fechar a porta do seu coração e adorar a Deus. Glória a Deus. E depois você veja o resultado que isso vai acontecer na sua vida. Você vai ter que experimentar isso. Eu só tenho uma coisa para te dizer para você, jovens: é maravilhoso. É muito mais do que um emocionalismo vazio. Você se emociona, você chora, mas por um único motivo. A expressão que eu gostaria de dar para vocês é essa aqui: é porque quando você está num momento de adoração, só existe uma coisa no seu coração: você fica maravilhado. Você começa a entender o que o salmista quis dizer quando ele fala assim: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Porque é impossível adorar a Deus e Deus não se manifestar no seu coração. É impossível você adorar a Deus e Deus não enviar uma resposta ao seu coração concreta. Glória a Deus. É impossível você ter um momento desse de adoração profunda a Deus e Deus não começar a revelar os seus segredos ao seu coração. É impossível você começar a adorar a Deus e Deus não começar a inspirar no seu coração coisas que Ele não revela a qualquer pessoa, mas Ele só revela aqueles que são quebrantados na sua presença. Pessoas que têm o hábito de orar, eles têm um alto nível de confiança em Deus. Pessoas que têm o hábito de orar, ainda que a prova chegue a bater na sua porta, é uma questão de tempo, ele já se recupera. Ele pode até ficar choramingando por alguns dias, mas daqui a pouco a sua mente já é lembrada de quem Deus. Daqui a pouco Deus já enche o seu coração de confiança. Daqui a pouco ele já está dizendo como Davi: com meu Deus eu saltarei muralhas. Porque não existem impossibilidades para quem adora, porque ele começa a entrar num nível tão profundo que ele começa a entender que Deus é o Deus do impossível. É por isso que Davi falou assim: meu Deus, eu vou saltar muralhas. Que muralha vai se colocar diante de mim? Porque quando as provas começam a dizer que é o seu fim, quando você adora, Deus começa a falar assim: é igual aquele, né?
Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra mim. Tem jovens aqui que na sua caminhada manchou a sua história. E talvez você ache que Deus nunca mais vai te usar, mas Deus me trouxe como um profeta de Deus no teu coração para dizer que existe uma unção própria, reservada, especial de Deus, que está reservada para derramar sobre a sua cabeça nessa noite, para você se mover sobre a unção do Espírito Santo. Não é o fim da sua história. Existem pessoas que têm uma graça especial de Deus. Meu irmão, Deus tem uma graça especial para você, filha. Existem pessoas que apenas cantam, mas tem pessoas que tocam o coração de Deus quando canta. Consagra a tua vida, filha. Guarda o teu coração desse mundo. Existe algo especial de Deus para liberar sobre a sua vida, filha. Quando você abrir a sua boca para louvar a Deus, você vai ver o que Deus vai fazer através da ministração, quando você ministrar no coração de Deus. Então vocês têm uma tarefa a partir de hoje. Vocês têm uma tarefa que é ministrar o coração de Deus louvor. Nós vamos sair daqui com essa consciência. Eu não posso passar num dia sem que o coração de Deus seja ministrado através da minha adoração, através do meu louvor. Você não vai se conformar antes que o dia se feche, antes que o dia se acabe. Ainda que o seu corpo esteja lançado ao cansaço, ainda que o seu coração esteja frio, dizendo: eu não estou entendendo nada que o pastor está falando, nem sei se eu posso alcançar. Só queria que você nessa noite cumprisse eu vou fazer uso dessa autoridade, obedecer aos nossos pastores. Eu queria que você obedecesse somente isso, mesmo que seu coração está frio, mesmo que você não tenha experiência de Deus, mesmo que você está aqui, você nunca sente nada, pelo menos só faça isso. Só obedeça o seu pastor, um dos seus pastores nessa tarde. E durante 10 minutos, a partir de hoje, começa a adorar a Deus com intensidade. Você vai perceber uma coisa: sabe aquele pecado que te escraviza, sabe aquela pornografia que te mata? Vai começar a perder a força no seu coração. Você vai começar a ter nojo do pecado. Você vai começar a ter prazer em Deus. Você vai começar a querer abandonar o pecado. Você vai corrigir o processo do teu coração, abandonando o pecado e adorando a Deus, abandonando a perversidade do seu coração, se apegando ao coração de Deus. Só faça o teste. Você vai ver que você nunca mais vai pegar esse iPhone para acessar a pornografia. Você vai começar a ter nojo nisso. Quando você pegar, você vai falar assim: não, Deus. Você vai adorar como salmista: não colocarei coisas sujas diante dos seus olhos. Começa a adorar a Deus com essa canção. Aleluia. Deus vai te dar graça. Deus vai purificar o teu coração. Deus vai ungir a tua cabeça. Deus vai ungir os seus pensamentos. Deus vai ungir todas as intenções do seu coração. Você vai adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Segundo o personagem, Daniel. Daniel foi uma grande influência na sua geração. Ele teve um poder de influência tão grande que ele não só influenciou pessoas, ele influenciou reinos. A Bíblia é bem clara para dizer isso. Ele influenciou reinos por causa da sua vida, na condição de escravo, porque ele não foi levado como um cidadão normal para a Babilônia. Israel estava em ruína. Ainda que ele tinha uma nobreza, porque ele era de linhagem real, mas ele estava levando como
um cativo, como um escravo à nação da Babilônia. Mas o poder de influência deste jovem foi tão grande que de escravo ele se tornou um dos presidentes daquela província. Aleluia. Exerceu um poder político como um homem que conhecia Deus. Ele teve uma posição nobre tão elevada que nem as pessoas do reino da Babilônia, que eram naquele reinado, pessoas de autoridade, não teve a influência que ele teve no reinado da Babilônia. Daniel foi um homem que teve uma influência muito grande. Aproximadamente, não dá para falar o certo, que a Bíblia não fala isso aí, mas você vai estudar, aproximadamente diz que ele foi levado cativo com 16 anos. Por isso que eu estou falando para vocês que é impossível você ter uma influência forte com essa idade que você tem. E você já vê que ele é uma pessoa de postura, de influência, porque ele é uma pessoa que ele tinha uma convicção bem grande dentro do seu coração. Pessoas que adoram a Deus, sabe o que eles fazem quando eles adoram a Deus? Eles começam a formular, desenvolver um nível de confiança elevado em relação à sua crença, à sua fé. Sabe o que faz um jovem estar no meio da Babilônia e ao invés de trazer a Babilônia para dentro de si, ele começa a manifestar a luz do reino de Deus no meio da Babilônia? É a convicção. Sabe o que faz um jovem dizer não para o pecado quando está lá no mundo diante de seus amigos? É a convicção que ele tem no coração de quem ele serve. Aleluia, glória a Deus. Daniel tinha isso, com 16 anos de idade. Quando ele chegou lá, todo mundo sabe, né? Ele diz que o rei ali da Babilônia trouxe os seus manjares. Aí diz que Davi e os seus amigos falaram assim: nós não vamos nos contaminar. Posição, a determinação do jovem. Ele poderia ser tentado, né? Porque era um jovem nobre. Ele estava numa posição em relação aos seus irmãos, numa posição um pouquinho melhor. Ia comer da comida da mesa do rei. Ele poderia ter falado assim, né? Tipo, bom, eu me esforcei lá em Israel, agora estou sendo escravo, mas vou ter um privilégio, né? Agora chegou o momento de Deus me honrar aqui, ó. Ele poderia ter essa mentalidade: Deus está me honrando aqui agora. Não vou comer a comida do rei. Só que ele sabia que a comida do rei era contaminada. Não condizia com as convicções do seu coração. Jovens que têm um poder de influência no mundo são jovens que, quando estão no mundo, Deus não tirou vocês do mundo. Deus falou assim: ó, eu não peço que tire do mundo, mas que livre-os do mal. A única coisa que eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Deus não se propõe a tirar vocês do mundo, vocês estão no mundo, mas para ser influência no mundo. Aleluia. Só que isso só é possível se você fortalecer a convicção do seu coração de Deus na tua alma. Porque você vai estar no mundo e quando te oferecer algumas coisas, você vai falar assim: não tem a ver com as minhas convicções. Não. Aí o jovem chama você. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, que ele conversou com outro amigo que é desviado. Isso aí tem muitos jovens que já se afastou, que sabem do que eu vou falar desse. Falou assim que ele encontra muitos jovens da igreja nas baladas. As convicções, aí você está com mais abalado, você já não vai direto, você sempre vai por uma influência inicial. Você só vai para as drogas por causa de uma influência inicial. Você só vai para a pornografia por causa de uma influência inicial. Agora, se você tem o costume de adorar a Deus, você fortalece essa convicção do seu coração. Aí quando as pessoas vêm com essas ofertas para vocês, e vocês tendo a consciência: eu estou na Babilônia, tem que tomar cuidado, tem que vigiar, tem que orar. Estou na Babilônia. Aí vem oferecer, aí você vai colocar lado a lado. Não tem a ver com as minhas convicções, então é não. Tem força para dizer não. Daniel tinha influência porque ele tinha uma convicção forte dentro do seu coração. Mas da onde nascia essa convicção do coração de Daniel? Aí nós vamos para a marca desse homem. Qual que era a maior marca de Daniel? Quem pode me responder? Fala aí, alto. Qual que é a maior marca da vida de Daniel? Orava 3 vezes ao dia. Você cai. Você cai. Era um homem de oração. Intimidade. Tinha intimidade com Deus. Os homens que Deus mais usou na terra eram homens que eram profundos na sua vida de oração, para influenciar gerações. Eu lembro que o meu sogro, ele falava assim para minha esposa, para Luciana:
Fala assim, o homem que casar com você tem que orar o dobro do que eu oro. Aí quando eu estou fraco na oração, quando eu estou vendo que está caindo o meu rendimento na oração, sabe que eu lembro que eu falo, não, eu tenho que honrar essa palavra. Ainda que eu não estou nem acho que nos 10%, mas eu tenho que lá, vou esforçar, vou orar, vou buscar a Deus. Se era uma exigência do meu sogro em relação à filha dele, eu tenho que honrar, honrar o coração do meu sogro. Era a exigência que ele tinha, ele falava para o Luciano, tem que orar o dobro que eu oro. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu fui? Aí depois eu falei, graças a Deus por isso. Tô brincando. John Bunyan, você já ouviu falar de John Bunyan? E depois Martinho Lutero também fez a mesma declaração. Eles falaram assim que você jamais pode dizer que é um cristão se você não é uma pessoa que ora. Porque tem muitas pessoas que falam que é cristão, mas é só a boca, né? Aí se a pessoa perguntar assim para ele, com quem você esteve? Aonde você estava? Um cristão autêntico vai falar assim, eu estava com Cristo, estava falando com Ele. Se uma pessoa endemoniada aparece, você vai expulsar o demônio, quem é você? Eu conheço Paulo e o Deus de Paulo, mas quem é você? Então, existem essas coisas, né? Às vezes vocês falam assim, eu sou cristão, professor, tudo bem, foi batizado. Mas a questão, qual que é o mínimo de esforço que você faz para manter uma vida de oração? Ser um jovem de oração. Se eu não me engano, é Jonathan Edwards. Os seus pais oravam para que ele seja um homem cheio do Espírito Santo. Na sua adolescência ele foi despertado por Deus. E ele orava meio período. Assim, da 8 ao meio-dia, mais ou menos. Se não me engano é ele que eu li uma das biografias dele. Os heróis da fé. Tinha um hábito de buscar a Deus em oração. Daniel, como diz Mamoro, ele orava 3 vezes ao dia. Agora eu pergunto para vocês, existia alguma coisa que atrapalhava esse ciclo da vida de Daniel? Nem cobra e nem leão parava o juízo desse homem. Sabe por quê? Tem muitos jovens aqui que têm uma intenção boa no coração. Estou falando com vocês que vocês até projetam e falam assim, não, essa semana eu vou orar mais, vou orar 10 minutos mais do que eu estou acostumado a orar. Na hora que eu chegar em casa, antes de eu fazer qualquer coisa eu vou orar. Tenho certeza que tem jovens que fazem isso aqui. Mas quando chega em casa, até o telefone toca fora do gancho. No modo avião o telefone está tocando. Para quê? Tudo para desviar a tua atenção da oração. Porque Satanás sabe que o dia que ele te tirar da oração, ele te tira do altar da adoração. Sabe por que Paulo falou assim, perseverar na oração. Aí depois ele coloca uma palavrinha bem legal, ela fala assim, velando nela com ações de graça. Essa palavra velando é estar atento, vigilante. Por que Paulo falou isso aí? Primeiro ele falou perseverar, porque ele sabe que assunto de oração não é um assunto fácil. E sabe por que oração não é assunto fácil? Na igreja nós vemos que fala muito sobre oração. E eu aprendi uma coisa na minha vida, que oração não é um assunto que você tem que descobrir como que ora, ficar se prendendo tanto isso aí, toda a teologia da oração. Oração para mim é um assunto prático, você tem que dobrar o joelho e falar com Deus. Aleluia. Vou ficar perdendo tempo para ficar construindo toda a teologia da oração, o ponto passou, você não orou e a sua vida está um fracasso. Oração eu aprendi que não existe outro caminho para oração, você tem que simplesmente falar assim, chega, eu vou dobrar o joelho e vou orar, porque se eu não fizer isso aqui, tudo vai me tirar a atenção. Aí Paulo primeiro falou, perseverar porque não é fácil. Aí depois ele falou assim, está atento por quê? Justamente o que eu falei, porque senão o telefone toca até no modo avião. Tudo começa a acontecer para te tirar do foco da oração. Começa a aparecer não sei o quê, aparece não sei o quê, não sei o quê. Quando você está nesse momento, nem telefone você pode atender, só se for questão de morte. Você tem que ter um momento reservado com Deus. A maior mentira de Satanás foi ficar falando para muitos aí que fala que você não precisa ter aquele momento de você sair e ficar um momento lá, um horário reservado para orar. Você pode estar dirigindo, tudo isso aí faz parte. A oração tem vários modelos de vida de oração na Bíblia. Tem oração coletiva, tem oração pessoal, tem oração que você se fecha no lugar. Jesus se retirava no monte sozinho para orar. Você pode estar andando, você pode estar orando, você pode estar trabalhando, você pode estar orando, mas você nunca pode negligenciar essa parte de você se retirar para orar.
A maior mentira de Satanás foi fazer isso, porque a nossa vida é corrida, nós temos que adaptar a oração na nossa vida corrida. Mentira, daqui a pouco você não está orando nem dirigindo, você não está orando nem trabalhando, você não está orando coisa nenhuma. O que você está fazendo é só oferecendo o resto para Deus. Crie o hábito de, no seu tempo, ter um momento de valor para Deus. Um momento que vale a pena, um momento que você vai falar assim, esse aqui, ó, não é trabalho, não é amigo, não é família, não é ninguém. Esse momento aqui é só eu e Deus. Eu vou estar sós com Deus, não tenho assim que é, desse jeito, assim, vou contar tudo para Deus, meus segredos. É esse momento onde você derrama a tua alma para Deus, onde você fala com Deus, onde Deus te renova, onde o Deus que está em oculto vê o que está em secreto, onde Deus recompensa aquele que fecha a porta do seu quarto para orar. Vida de oração. E Daniel, eu acho tão incrível a vida de Daniel, porque ele tinha um hábito tão de orar assim. Olha o que diz Daniel, vamos abrir em Daniel. Capítulo de número 2. Nabucodonosor teve um sonho, perturbou a alma do rei. O rei ficou perturbado, falou para chamar todos os videntes, magos do seu reino, para que pudesse revelar o seu sonho. E diante dessa questão, aí ele chamou uns que ele não estava conseguindo interpretar. Aí Daniel ouviu esse negócio aí. Daniel falou assim, opa. Aí lá no versículo 16. Aí depois que explicaram para Daniel o que estava acontecendo, toda aquela pressão sobre os videntes e os magos, que tudo ia morrer, os homens sábios da província, Daniel ouviu tudo aquilo lá. Aí versículo 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo, para que pudesse dar a interpretação. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Guarda isso aqui, Daniel foi, chamou Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto da Babilônia. A preocupação de Daniel. Ele ouviu, o que ele foi fazer? Ele disse, não, vou falar com Deus. Que história é essa que vai matar todo mundo? Ainda existe um Deus dos céus. É um homem que tinha essa percepção de recorrer a Deus diante das suas causas. Ele sabia que em Deus estava toda a resposta. Ele sabia que em Deus estava registrados os segredos mais profundos que estão ocultos aos olhos dos homens. Ele sabia que em Deus estava toda a resposta da boca. Outro detalhe, Daniel, ele era um homem de oração, mas não era sozinho nesse particular. Ele tinha amigos com eles de oração. Aí eu pergunto para vocês têm companheiros de oração? Eu tenho. Lá em Toyota nós temos as orações dos cultos. Mas as pessoas, eu escolhi alguns obreiros ali para se retirar comigo para orar. Todos os cultos, antes dos cultos, os obreiros estão comigo numa salinha lá, nós estamos orando a Deus, porque eu preciso de companheiros de oração. Eu sinto essa necessidade de ter amigos que orem comigo a Deus. Aleluia. Já teve momentos, até fora da igreja, eu estando aqui, eu saí com algumas pessoas que eu precisava orar com algum amigo. Você tem amigos para orar? Grandes homens de Deus que têm poder de influência têm amigos de oração. Pode ver. A história de vários homens de Deus, eles tinham amigos que oravam junto com eles. Teve um dia que eu fiquei até feliz, irmãos. Nem sei se o pastor Haroldo vai lembrar disso aí. Uma vez o pastor Haroldo me convidou para orar com ele. Nós viemos aqui no meio de semana, aqui, nós dobramos os joelhos, que nós estávamos buscando a Deus de oração. Eu, ele e o pastor Roosevelt, na época. Eu me senti honrado. Ser convidado pelo meu pastor para poder tirar um momento de oração com ele. Nós fomos orar. Vocês têm amigos de oração? Comece a fazer amizades assim. E se não tem, começa a ser você o pivô disso aí. Vai chamar alguns amigos e falar assim, vamos orar.
Vamos um pouco mais cedo para o culto, aí nós vamos lá, nós pedimos para o pastor, você pode abrir essa linha ali, vamos tirar um momento de oração, nós três? É um momento de oração. Vai ficar com amigos só para ficar falando de rede social, só ficar falando das últimas modas, só ficar falando isso aqui? Não, tem amigos para falar com Deus. Gostoso isso? Bom, Daniel tinha isso aqui, ó. Ele foi orar, aí o que aconteceu? Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou Deus dos céus. E é tremendo louvor. E falou, Daniel disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais eu te louvo. Pessoas que oram, eles fortalecem a sua vida de adoração por causa disso aqui. Porque existe esse feedback com Deus. Porque Deus não está morto. Aleluia. Quando falamos com Ele, Ele nos responde. Quando pedimos algo a Ele, está segundo a sua vontade, Ele nos entrega uma vez. Quando nós falamos com Ele, nunca é uma oração de uma via só. É uma oração de uma via de duas mãos. Eu falo com Ele, Ele me responde. Eu falo com Ele, Ele se manifesta. Eu peço uma resposta, Ele me dá a resposta. Peço uma porta aberta, Ele me abre a porta. Porque Ele é um Deus vivo, um Deus que gera confiança através da resposta. Sabe por que aqueles que oram têm mais fé? Porque constantemente Ele está vendo Deus respondendo às suas orações. Quem ora, não tendo um objetivo de resposta, reza. Você pensa que eu oro não querendo, eu oro nem que seja não, mas eu quero uma resposta de Deus. Eu tenho uma oração com objetivo. Sabe que eu estou falando com Deus morto? Sabe que eu estou falando com Deus surdo? Estou falando com Deus que ouve a minha oração. Aleluia. E eu sempre falo isso. E se Ele está demorando para me responder, eu falar, nem que seja um não, pode falar. Glória a Deus. Porque eu sei que é a resposta de Deus para o meu coração. Daniel, ele tinha tanta percepção na oração que eu falei para vocês, nem cova parou ele na disciplina de oração. Então nem cova, nem leão, nem nada, nem sua mãe, nem ninguém pode te parar na frente de oração de vocês. Se você reservou um momento para orar, ore. A partir de hoje, agora a segunda tarefa. Vocês vão falar assim, nossa, o pastor está dando uma tarefa hoje, pelo amor de Deus. A segunda tarefa, 10 minutos de oração, de adoração. Aí se você já quiser emendar, porque eu acredito que você vai querer emendar, pelo que eu estou falando, pela experiência que eu já tive com isso com Deus, eu sei que você vai adorar 10 minutos, eu sei que você vai sentir desejo descomunal, que você nunca sentiu especial de vontade de orar. Porque é essa mistura, você começa a adorar, daqui a pouco você já está orando, daqui a pouco você já está intercedendo por aquele jovem, daqui a pouco você lembra aquele jovem precisado, você começa a orar por ele, daqui a pouco você está orando pelo pastor da sua igreja, daqui a pouco você está orando pelo presbítero Henrique, irmã Sandra, os líderes de vocês. Daqui a pouco você, a hora que você vê, fala assim, meu Deus do céu, eu estou atrasado para o serviço. Estou atrasado para a escola. Porque o tempo passou que eu nem vi. E antes, orar bastante era um peso para você. Agora, quando você tem uma vida dessa aí com Deus, você vê que tempo, você não ora pelo tempo, você ora pelo prazer que você tem de encontrar com Deus. Daniel começou a sua vida de oração desde jovem e acabou como velho orando. No final do capítulo, nas suas orações, ele estava pedindo uma resposta para Deus, uma campanha de jejum de 21 dias. Ele já estava mais de idade nessa época aqui, ó. Era um homem que era constante na oração. Começou a sua carreira, porque tem muito jovem que começa e para, começa e para. Mas a partir de hoje, pelo Espírito Santo de Deus, vocês vão ter uma vida de oração como nunca. Deus vai levantar pessoas, jovens aqui de oração, pessoas que amam o altar da oração. Em nome de Jesus. Terceiro, para nós encerrarmos. Paulo, o maior influenciador da história da igreja, um homem que era perseguidor da igreja, agora se tornou uma das personalidades mais fortes da igreja cristã. Apóstolo, gerado fora de tempo, como diz ele. Muitos rejeitaram seu apostolado, mas é atribuído para ele no Novo Testamento, ele foi o homem que mais escreveu livros no Novo Testamento. Olha a influência desse homem. Olha o nível de um homem que ama buscar o conhecimento de Deus, que ama as Escrituras. Paulo tinha essa influência. Vamos ler? 2 Timóteo 4,13. Eu quero que vocês abram aí.
Timóteo 4,13. 2 Timóteo 4,13. Esse versículo eu gosto tanto, irmãos. Diz assim, 2 Timóteo 4,13. É um pedido de Paulo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Você sabe o que é capa, né, pessoal? Em casa de Carpo. Aí depois, conclua comigo. Vai. E os livros, principalmente os pergaminhos. Porque tem muito jovem que ama ler livros, mas não ama a Bíblia. Paulo gostava dos livros, mas o principal para ele eram as escrituras. Agora eu vou falar uma curiosidade aqui que eu vejo assim, por que eu me alegro quando eu leio esse texto? Essa foi a grande marca da vida desse homem. Sabe por que eu tenho como a grande marca da vida desse homem? Porque nessa situação, nessa altura aqui do campeonato aqui, Paulo, sabe como que Paulo estava? Ele já sabia que ele ia enfrentar a morte. Ele estava nos últimos momentos da vida dele, ele sabia que ele ia ser sacrificado, porque o capítulo, nos primeiros versos começa dizendo assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa de justiça está reservada tanto para mim, quanto para aqueles que amam a vinda do Senhor. Ele já sabia que ele ia ser morto. Esse pedido de Paulo é como se alguém chegasse nele assim, diante da morte, e falasse faça seu último pedido. E se eu perguntasse para você nessa tarde, tá vindo aí um louco aí, vai matar todo mundo aqui, faça seu último pedido. Você vai ter 1 mês de vida. Tem uns aqui que quer pedir riqueza, tem uns que quer pedir o carro do ano, tem uns que quer pedir não sei o quê. Eu já sei que vocês já estão até formulando a imaginação de vocês, o que vocês pediriam aí. Nossa, pastor, acho que eu pedi isso. Tem uns que estão falando assim, nem sei o que eu ia pedir. Sabe o que Paulo pediu? Capa, livros e pergaminho. Já estava diante da morte, irmãos. O tanto que ele já construiu, o tanto que ele já promoveu no reino de Deus, o tanto que ele já pregou. Para que quer ler livro ainda? Para que quer ler Bíblia ainda? Ele poderia falar assim, já estou nos últimos dias, Deus, dá descanso para o meu coração, vou lá naquela prisão, lá vou ficar tranquilo, só refletindo que, aí ele ia ficar cantando céu, lindo céu, porque Paulo na verdade almejava a morte, ele falou assim, eu por mim já estava morto, porque eu já estava no céu com Deus, só estou aqui por causa de vocês, porque tem que cuidar de vocês, mas na verdade Paulo tinha uma revelação tão profunda dos céus, que ele nem queria ficar na terra. Hoje os jovens têm uma revelação tão profunda do mundo, que eles nem desejam o céu. Vou repetir isso aqui, Paulo tinha um desejo tão grande de partir dessa terra, porque tinha uma revelação profunda dos céus. E hoje, infelizmente, tem pessoas que têm uma revelação tão profunda do mundo, que nem quer saber dos céus. Ele vive um cristianismo como se o céu não fosse uma realidade. Ele vive um cristianismo como se o arrebatamento não fosse iminente na igreja. É triste isso, porque eles estão tão conectados nesse mundo, que eles não falam como Paulo, eu gemendo, eu desejo me revestir da minha morada que é os céus. E tem jovens que hoje, se ele pudesse, ele viveria eternamente no mundo, porque ele ama o mundo. Nós temos que ser como os discípulos, Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser vestido dos céus. O que está para além, porque quando nós pensamos na lei, nós construímos para a eternidade. E quando nós construímos para a eternidade, nós começamos a desenvolver uma vida espiritual mais excelente. Pessoas que não têm uma vida espiritual em alto nível, é porque pouco se preocupa com a eternidade. Porque aqueles que se preocupam com a eternidade, os fundamentos da eternidade é comunhão e relacionamento com Deus. Resultado disso, produzir no reino de Deus frutos que glorificam o nome de Cristo. Paulo, ele fez esses pedidos. Então, o que foi o pedido de Paulo? Livros e pergaminhos. Nós precisamos de uma geração que ame ler a Bíblia e ler livros. Aleluia. Eu estou falando com os jovens aqui que essa semana não leu nem o versículo do dia. Chegou a notificação do seu peitar e você apagou ela. Mas estou falando com os jovens aqui que se debruçaram na Bíblia também, porque ainda tem. Aleluia. Da mesma forma que não tem uns que não se dobraram ainda. Pastor, o senhor está atacando nós? Não. Eu só estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai levantar o seu coração como um leitor, um amante leitor das Sagradas Escrituras. Glória. Ler expande a mente.
Ler ilumina o coração do homem, ler amadurece. Os pedagogos, temos que estudar escola japonesa, pedagogo é o profissional da área do ensino. Eles falam que um grupo de pessoas, de 10 pessoas, que tem o hábito de ler qualquer coisa, ler qualquer coisa, 15 minutos por dia. Desses 10, ele já se destaca em maturidade das pessoas. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui, jovens. Imagine se nós ler 15 minutos a Bíblia, que não é qualquer coisa, que ela em si só transmite vida para o nosso coração, porque o salmista diz: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra, Deus, porque ele entendia que a palavra de Deus na sua vida era a vida abundante no seu coração. Glória a Deus, aleluia. É diferente quando nós lemos as Sagradas Escrituras. É gostoso ler a Bíblia. Tem um estudo no site Gospel Prime que fala que os seres humanos, os cristãos que têm o hábito de ler a Bíblia, esses homens são mais calmos, são mais generosos e são diferenciados. Precisa de pesquisa para falar isso? A pesquisa saiu, mas precisa? Experimenta para você ver se você vai ver que não precisa nem de pesquisa, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Tem um hábito de ler, jovens, de amar as Escrituras. Leia, pastor, mas como que eu faço? Já tentei várias vezes. O senhor faz uma oração por mim na hora que acabar a mensagem? Esquece. Eu vou colocar aqui, vou chamar o pastor Haroldo aqui. Nós podemos chamar o pastor mais forte que você pensar aqui, ó. Vai colocar a mão na sua cabeça, vai orar, você vai sair daqui, a sua rotina vai te assassinar amanhã. Por que a sua rotina vai te assassinar? Porque leitura é hábito. Hábito se constrói. Hábito se decide, se disciplina. Leitura é uma autodisciplina. E o que você tem que fazer? Eu dei bastante trabalho, que o pastor Loto lembra. Aí eu falei, chega de dar trabalho, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar esse comportamento meu. Eu falei assim, eu vou me esforçar. Aí eu vinha, orava sem graça, não sentia nada, eu orava. Mas eu falei, vou orar, vou ver o resultado final. Aí ia ler a Bíblia, porque eu estava acostumado a palavra assim, como eu já estava no jovem, dava trabalho, mas de vez em quando dava alguma palavra assim. Mas é aqui que eu falei para vocês, não estava com Deus, mas estava dando palavra para o povo, para os jovens. Não era líder nem nada, assim, eu tinha a oportunidade, ia lá e dava uma palavra, nem lia a Bíblia na semana, chegava lá e dava uma palavra para a juventude, chorava. Aí depois eu comecei a ver, no dia que eu falei assim, não, mas eu vi que eu dava a palavra, estava envolvido, mas fazia coisa errada. Eu falei assim, não, eu vou parar de dar trabalho com os pastores, vou buscar Deus. Aí comecei a buscar Deus em oração, aí fui ler a Bíblia. Pensa que foi fácil? Chegava do serviço, a hora que eu ia ler, dormia, já babei na Bíblia a ponto de grudar uma folha na outra. Só que eu pergunto para mim se eu desistir. Não. Babando, dormindo, mas insistindo. Até, porque aí no começo eu até pensava que era Satanás. Está repreendido, não me deixa ler a Bíblia, fica me dando sono. Eu já orei isso aí, eu já fiz a loucura, eu fiz 10 jejum para isso aí. Eu falei assim, não, esse Satanás tem que sair da minha cola, não está me deixando ler a Bíblia. Aí depois eu aprendi que na verdade era um hábito, que eu fui insistindo, aí daqui a pouco já começou a dar sono, porque começou a se tornar interessante a leitura, aí daqui a pouco já estava empolgado para ler uma história. Então, para você desenvolver o hábito, comece pelas histórias, que as histórias empolgam a leitura. Vai pelo Novo Testamento, não vai ficar lendo coisa difícil, porque você já vai desistir rápido. Comece por aquelas histórias que empolgam mais na Bíblia. Olha essas histórias aqui, lê o livro da Bíblia, você vê como que você se empolga. Você fica mais crente, você fica querendo orar, você fica querendo estar no mundo para poder, na hora que pegar o livro, você fala assim, não! Você vai ter essas experiências quando você começa a orar. É tão gostoso você começar a ler a Bíblia. Nas leituras anual que o pastor Haroldo lançava aqui quando eu estava congregando na sede, eu me lembro que todos os anos eu fazia esse propósito, vou ler a Bíblia inteira. Eu estava lendo a Bíblia, eu me lembro que teve uma época assim, quando chegava no livro de Salmos eu já gostava. Eu estava em casa, eu chegava no livro de Salmos, eu começava a ler sentar, daqui a pouco eu já estava olhando assim, igual o Sandrão, marchando. Lembro, o Senhor pastor nada me faltará, você vai com júbilo ao Senhor dos moradores da terra. Daqui a pouco eu já estava chorando com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia. Que é gostoso ler. É gostoso, a palavra de Deus empolga, a palavra de Deus enche o coração. Mas tinha vezes que também eu ia me encurvando, porque ela ia me batendo, ela ia me corrigindo, mas aquilo ia me tornando um homem grande diante de Deus. Não um homem conhecido, mas um homem de valor com o coração transformado segundo a imagem do meu Cristo. Porque a palavra de Deus provoca isso no coração do ser humano. Quando nós vamos para a Bíblia transforma nós.
Mas tem que amar, tem que ler, tem que se esforçar, tem que ter o hábito, desenvolver o hábito da leitura. Faça como Paulo. Pastor, a partir de hoje eu tenho um pedido para Deus. Que Ele coloque a Bíblia na minha cara todos os dias. Vamos ler a Bíblia. A terceira tarefa para nós estarmos caminhando para o encerramento. A primeira 10 minutos de adoração. Depois sequência de oração. Se você quiser embalar, lê a Bíblia. Olha que coisa linda. Eu tenho certeza que o pastor Haroldo vai se alegrar, pastor Haroldo, depois desse dia aqui. Os que colocarem em prática, vai começar a enfervecer a igreja, vai começar a influenciar e começar a trazer, vai fazer um rebuliço. Que as pessoas cheias de Deus, ela incomoda, ela começa a trazer rebuliço. Eu não posso estar num lugar e não causar alguma coisa tem que acontecer. Não é assim que a igreja primitiva estava cheia de Deus, perseverava na doutrina. Eles amavam a Bíblia. Na comunhão e nas orações, no partir do pão. Aí Deus diz que caiu na graça, davam glórias a Deus. Até o culto começa a ficar diferente quando você começa a fazer isso. Só que eles faziam? Começavam a glorificar a Deus. Tem jovem que não sabe, não entende porque que nós adultos, assim, mais adultos, nós ficamos glorificando a Deus, nós damos glória a Deus, fala em língua estranha. Sabe por que nós faz isso? Porque nós já estamos vindo de um ciclo de perseverança em Deus. Aí quando nós chegamos no culto, nosso coração se enche de louvor, nós glorificamos a Deus. Caímos na graça, glorificamos a Deus, e Deus começa a fazer maravilhas no meio do povo de Deus. Essa é a convicção que nós temos no nosso coração. Por isso nós ministramos o Evangelho de poder para o coração de vocês, porque nós sabemos que à medida que nós ministramos o Evangelho ao coração de vocês, no final Deus manifesta poder e maravilhas no meio da comunidade, trazendo um renovo espiritual, trazendo um novo parecer espiritual, trazendo uma nova vida espiritual. De jovens que amam, anseiam em buscar a Deus pelo Espírito Santo. Nós vamos amar as Escrituras. E esse conselho eu aprendi com o presbítero Daniel, meu cunhado. Ele foi pregar no culto dos jovens, ele deu esse conselho dos jovens para vocês. Pastor, eu vou ler a Bíblia não tem aquela proposta? Então, já que não consigo ler a Bíblia porque eu fico muito tempo na rede social, então ao invés de eu acessar a rede social, eu vou acessar o aplicativo da Bíblia e vou ler a Bíblia. Não, eu vou dar um conselho que o meu cunhado deu. Se for para ler a Bíblia, lê isso aqui, ó. Sabe por que ele deu esse conselho? Não é porque ele é muito espiritual radical. É simples, mas eu achei muito, muito profundo. Ele falou assim, sabe por quê? Porque se você for ler a Bíblia no iPhone, a hora que você abrir o iPhone, que você vê que o seu line tem uma notificação, você já vai abrir o line primeiro. Aí a Bíblia já ficou em segundo plano. Daqui a pouco você começa a responder. Daqui a pouco você vai para o Facebook, começa a rolar o feed de notícias. Daqui a pouco a Bíblia virou um projeto frustrado. Distração. A maior arma de Satanás nessa geração é a distração. Agora que você vai distrair com o quê? Com a capa? Aqui não tem distração, aqui tem poder de Deus no coração. Então eu aconselho vocês, pega a Bíblia. Eu sei que tem essas alternativas, não vamos usar o iPhone como outra alternativa. Vai se frustrar. E é assim a vida de muitos cristãos. Fala que vai ler a Bíblia, daqui a pouco nós vamos ler a Bíblia. Vamos sair aqui com isso na cabeça, nós vamos ler a Bíblia para ser diferente. Um grande teólogo, ele falou assim, nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existe atalhos para a santidade, ele diz. Quer ser útil? Quer ser produtivo no reino de Deus? Leia a Bíblia. Não existe atalhos, né? Porque tem uns querendo ser usados por Deus, mas não quer passar pela Bíblia, não quer amar as Escrituras, não quer ter prazer nas Escrituras. Todos os homens usados por Deus, eles tinham um prazer excelente nas Escrituras, eles amavam as Escrituras, eles iam nas Escrituras. O Salmo 119, você começa a ler ele, você começa, olha, sai daqui desse, eu vou ler o Salmo 119 para me empolgar. Lê o Salmo 119, só fala de Escritura. Que Escritura é isso, Escritura é aquilo. Guardei, tem jovem preocupado, se pastor, eu não sei como faço para vencer o pecado. Aí você vai Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O maior antídoto contra o pecado é a palavra de Deus. Porque quando você está diante do pecado, o Espírito Santo te faz lembrar a palavra de Deus. E você fala, não vou pecar. Aleluia. Você vai dar um passo para trás. Glória a Deus. Vamos ver o resultado na vida de vocês a partir de hoje. Não sejam ouvidos esquecidos. Vamos restaurar o altar da adoração que está quebrado. Não existe fogo em altar quebrado. O grupo de louvor pode louvar a Deus, eu já estou caminhando para o encerramento.
Não existe adoração em altar quebrado, porque tem muito altar que está quebrado. E hoje é noite de reformar o altar como Elias fez, né? Elias, o que ele fez? Ele reformou o altar, aí quando ele orou a Deus, aí ele mostrou para nós um segredo muito grande, que quando o altar está consertado, nem frieza permanece na sua frieza. Glória a Deus. O fogo lambe a água, o fogo pega e a pessoa sai incendiada pelo poder de Deus. Mas tem que restaurar o altar da adoração. Então nós vamos sair daqui nessa noite com essa convicção. Uma vida de adoração. Mais do que ser conhecido como grandes pregadores, precisamos ser conhecidos como homens de oração. Aleluia. Mais do que ser conhecido como pessoas que falam bem, precisamos ser conhecidos como pessoas que amem a palavra de Deus. Eu sei que é ruim fazer isso aqui, mas eu vou falar porque a gente tem que ter referências. E eu vou apresentar uma referência bem próxima de vocês, que me perdoa a exposição, pastor Haroldo, mas o pastor Haroldo é o nosso pastor, nós precisamos de referência. E isso aqui eu não ouvi da boca do pastor Haroldo. Melhor do que isso, eu ouvi o testemunho da casa dele, dos seus filhos. Uma vez eu estava conversando com o Lucão estava dando uma prosa assim, né? Ele falou assim: nossa, doutor, meu pai nunca viu, como que gosta de ler? Acorda, meu Deus do céu, já vai no escritório dele lá e fica lendo lá, fica lendo, orando, fica estudando. Eu falei: opa, isso aqui é referência para mim, de pessoas que ele não só prega, ele tem prazer nas escrituras. Aleluia. Ele não só sabe falar, ele sabe nas escrituras se alimentar dela. A pior coisa que eu queria ter para minha vida, que eu não queria ter para minha vida, um pastor que pregue, mas não ame as escrituras. Mas graças a Deus que Deus me deu um pastor que prega para mim, mas que na sua vida oculta ele está lendo as escrituras, e não foi testemunho da boca dele, foi do seu filho. Melhor ainda, Glória a Deus. porque não existe uma testemunha mais fiel e sincera do que aqueles que estão nos assistindo dentro de casa. Você percebeu que tudo acontece no oculto? Você percebeu que tudo acontece, tem que acontecer no secreto primeiro? Verdade, Deus. Que as pessoas querem ser influências, mas já estando assim, ó, no meio do povão, assim, ó, sendo bênção. Você vai ser bênção e influência para as pessoas quando você se esconder com Deus. Glória a Deus. Você vai ser bênção para essa geração quando no quarto secreto Deus está te assistindo. Não existe coisa melhor do que ser assistido por Deus dos céus. Porque essa convicção ferve no meu coração todas as vezes que eu dobro os meus joelhos, porque eu sei que não estou só, os olhos de Deus estão me assistindo no quarto secreto, no oculto. Não me preocupo se as pessoas vão me reconhecer como um homem de oração. Eu me preocupo se Deus pode assinar embaixo e dizer: eu te ouço todos os dias aos meus pés, conheço a tua voz. Os teus incensos estão subindo aos céus, filho, porque eu te conheço. Nós precisamos de uma geração que não anseia em serem conhecidos, mas serem achados de Deus. Vamos colocar em pé: serem conhecidos pelo Espírito Santo. Nós vamos entrar numa disciplina, jovens. Vamos sair com essa questão na nossa cabeça: disciplina. Nós vamos alcançar um nível de estabilidade espiritual. O que é estabilidade espiritual? Por que eu vou falar sobre estabilidade espiritual? Constância. Porque eu sou muito realista em relação à rotina assassina que estão esperando vocês ao sair dessa porta para fora. Eu sei que muitos estão com o coração queimando pelas coisas que ouviram, mas que ao sair dessas portas para fora, amanhã a sua rotina vai te assassinar. Eu aprendi uma coisa na minha vida, jovens, que estabilidade espiritual é tudo. E o que é estabilidade espiritual?
Quando eu começo a lidar com as coisas espirituais, não baseado no que eu sinto. Se tenho vontade, eu oro. Se não tenho, eu oro também. Deus, aleluia. Se estou com sono, oro. Se não estou, oro também. Se tenho vontade, leio a Bíblia. Se não tenho, leio do mesmo jeito. Aleluia. Se estou com vontade para ir para o culto, eu vou. Se não estou, eu vou do mesmo jeito, porque a minha vida não é o que eu sinto, é o que eu creio no meu coração. Que Deus mate o assassino na nossa vida, que a nossa rotina é desgastante. Nós vamos sair daqui com esse desejo no nosso coração. Eu tenho ou não, pastor, eu vou orar. Pastor, chorando, sofrendo, angustiada, minha alma está aflita. Mas eu descobri, pastor, que aos que estão aflitos, ore a Deus. Está escrito em Tiago. Os que estão alegres, adorem. Mas os que estão aflitos, orem. Porque tem muitos que estão aflitos, não oram. Mas hoje não vão sair aqui, não vai essa convicção no nosso coração. Eu vou aumentar meu nível de espiritualidade, pastor. Eu vou ser um jovem que vou sair dessa casinha de, sabe, dessas vivências mesmo. Eu vou viver experiências profundas com Deus, pastor. Eu digo para você, vai mesmo. Vai mesmo que o Espírito Santo vai honrar a tua fé. O Espírito de Deus vai honrar a decisão do teu coração nessa tarde. De se comprometer espiritualmente com Ele. Feche os teus olhos. Vem aqui todo mundo na frente aqui. Vamos ficar juntos. Vamos orar a Deus nesse final desse trabalho. Você vai ter companheiros de oração nesse momento. Começa a adorar, começa a orar, começa a tocar de prato. Só com ele nesse momento. Leitura só depois de chegar em casa. Deus.
Deus.